Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Eu apresentei aqui para vocês, né, um vídeo que não tem nenhuma fala, né? São apenas as frases aí, as expressões da moça. E esse vídeo, ele teve muitos comentários, né? Teve ali uma discussão acerca das questões que a moça levantou, né? Principalmente as palavras, né? E claro, a ideia de um certo tipo de machismo, uma ideia de que você está controlando o feminino ao dizer essas coisas, sendo que no fim a gente sabe muito bem que não há controle algum, é simplesmente uma constatação de preferências, né? E é a partir delas, tanto das preferências femininas como também das preferências masculinas, que ficou-se estipulada essa regra, entre muitas aspas, tá? Aí eu quero falar com vocês primeiro sobre as falhas da frase, tá? Tanto da perspectiva delas como da minha. Primeiro, fala-se sobre conquista, né? Então aí está dizendo que o homem ele conquista, né? Então existe mérito na conquista, mas não existe mérito em ceder, tá? Primeiro, de fato, não há conquista masculina, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que tirar da cabeça imediatamente. Quando você consegue ficar com uma mulher, ela ficou com você também porque ela quis. Então, ao utilizar a ideia da conquista e do ceder, você tem uma falha de palavra, tá? A lógica da frase, ela não é para explicar isso, mas elas deturpam para poder ter a razão, tá bom? As mulheres que geralmente vão falar disso. Então, o que acontece? Realmente, você acredita, você que acompanha o conteúdo, você que é uma pessoa desperta e tal, você acredita que a mulher fica com você pelo que você fala? Ou realmente você sabe perfeitamente que o que tem em jogo ali é a atração? Pois é. Então, a mulher, ela escolhe sim se ela quer ou não ficar com você. Ela não está cedendo literalmente a nada, porque o ceder pode simbolizar também um pouco de um conceito mais do tipo, ai, tá bom, vai. Então ela acaba meio que aceitando uma coisa, se forçando a aceitar algo. É claro que as mais radicais, elas vão falar num tom já puxado até pra, nossa, você vai forçar, e os homens querem forçar. Isso é ridículo, isso realmente qualquer pessoa com 2 neurônios entende que não tem nada a ver sobre isso, tá? Então esse argumento eu vou tirar. Agora o argumento do ceder eu até entendo, tá? Eu até concordo, porque realmente não é ceder, e você também não está conquistando nada. Simplesmente são duas pessoas que se atraíram, né, uma pela outra e decidiram ter um relacionamento ali casual, enfim, aí não importa, ter uma relação íntima, ok? Existe também os níveis, tá? E aí eu sempre falo que é a mulher que se esforça para gostar de homem, não o contrário. Por conta desses níveis, a mulher, ela raramente tem uma atração muito alta, tá? Então, geralmente é uma atração baixa ou mediana. Quando é uma atração alta, a gente fala o quê? Que elas quebram as regras, né? Por que que a gente fala isso? Porque facilita a dinâmica. Ela começa a ser mais fácil, mais tranquilo de você ter acesso à relação dela, à relação íntima. Então, quanto mais atração ela tem, mais fácil costuma ser para ter relação íntima, ok? Quando a relação é baixa, ela vai pensar em outras coisas. Ela não tem tanta vontade, ela não tem tanta volúpia como o homem tem de querer ter relação íntima. Para a mulher é mais tipo um passeio no parque, isso não é tão relevante. O relevante é a dinâmica toda. Então, se você é um cara que ela bate o olho e não gosta, não adianta, você não pode falar, você não precisa, você pode ter as palavras certas. Ah, eu aprendi com o Pua lá, com o sedutor, que eu tinha que falar isso, que eu tinha que falar aquilo. Não faz diferença. Ela vai ouvir aqui, vai passar aqui e ela vai tratar você como nada, tá? Você pode falar as coisas certas que não vai fazer a diferença nenhuma, tá? Então, atração zero, esquece. Se ela tem uma atração baixa, ela vai te testar, ela vai querer falar, ela vai querer ver se, né, o que você tem a dizer é o suficiente. E é por isso que os homens têm a ilusão de que eles conquistaram alguma coisa, porque você teve muito trabalho. Você realmente tem que ter muito trabalho quando a atração é baixa para fazê-la querer algo além. E quando você consegue, você fica super feliz, né? Então o homem ele tem essa ilusão. E realmente, concordo com elas quando elas falam isso. Vocês não conquistam nada, é a gente que decide. Beleza, concordo. Aí vamos para o outro lado, né? Na parte masculina, o que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, da solidão, que ela colocou aí no vídeo, essa é uma parte que eu fiquei tipo, nossa, é isso que vocês acham mesmo? Porque o homem, se ele quiser,
ter relação íntima, se é só isso que ele gostaria da mulher, porque elas adoram falar isso, a gente é homoafetivo, a gente só se importa, né, com as partes dela e tal. O cara que ele já tá com essa mentalidade, ele já vai na profissional, minha filha. Ele vai lá e paga e acabou. É muito mais fácil do que ficar puxando o saco de vocês até vocês, né, decidir, ai, tá bom, vamos lá, né? Então, esquece essa ideia é tosca. O homem que tá com essa mentalidade, ele nem corre atrás. Ele vai lá na profissional e pum, resolvido o problema. E tá ótimo, perfeito. É uma posição assim que eu até defendo que você faça mesmo. Mas o que eu tô explicando aqui é o seguinte: a questão básica é que solidão, se o cara tá se sentindo solitário, tá carente, alguma coisa assim, ele quer uma parceira. Então, parceira, tanto faz o que acontece. Se você, por exemplo, né, tá querendo criar uma conexão antes com a pessoa e tal, o homem ele não vai ligar de ficar 1, 2, 3, 4, 5 encontros, sei lá quantos, né, sem ter relação íntima. Se ele gosta de você, se ele tá curtindo, se ele tá achando você legal, ele vai até achar isso bacana. Não significa que todo homem, você deu no primeiro encontro, o homem não quer. Não é isso que eu tô falando. Mas o que eu tô explicando é que, em geral, o homem ele não liga tanto para isso. Então dizer que, é para dar ou não é para dar? É para ter relação íntima ou não é não faz relação com a frase sobre a solidão masculina. Porque se fosse só por isso, o homem iria num bordel e resolvia o problema dele. Entende? Então não é sobre isso que o homem que é carente e tal, ele pode ir numa profissional, vai lá, vai ter a relação, mas não vai resolver. Vai passar ali 2 horas, ele esqueceu. E vai lembrar, vai ficar triste. Ela não queria dar pra mim. É aquela coisa ridícula, que eu já falei pra vocês tirarem da cabeça, mas enfim, a decisão é sua, tá? Mas eu tô apenas dizendo que, né, um homem desperto, ele não se importa com essas coisas. Agora, pros homens em geral, e quando eu falo homens, eu falo pros homens, pra maioria, não pra você que às vezes assiste meu conteúdo e tal, tá? Pra maioria dos homens, é o que ele quer. Ele quer uma namoradinha, ele quer a mulher que gosta dele, a mulher que, né, é parceira dele e tal. Então, ele nem vai fazer tanta diferença sobre, né, se vai demorar pra ter acesso à relação íntima ou não. É óbvio que ele quer. Sempre quer, todo homem sempre quer, tá? O homem sempre que ele tá tendo uma relação com você, tá ali tentando te conhecer e tal, a tendência é que ele tá querendo ter uma relação íntima com você, tá? Mesmo aqueles que querem uma amizade. Se a amiga virar pra você, a amiga for bonita e falar, vamos, você vai, entende? Então pra nós, né, ter a relação íntima é muito assim, fácil de querer, tá? E aí vem o terceiro aspecto aqui. A frase não é sobre tudo que as mulheres falaram lá no comentário. A frase é sobre dinâmica de mercado, tá? Os homens, eles desejam uma coisa e as mulheres desejam outra coisa, em formas diferentes, tá? Então, por exemplo, um homem virgão, ele é bem visto? Fala a verdade, seja franca, né? São pouquíssimas, para não dizer nenhuma, tá? Mas vamos falar pouquíssimas para ser mais politicamente correto. São pouquíssimas mulheres que sonham em ter um homem, que nunca teve nada com ninguém, só comigo, né? E aquela coisa toda. O máximo que vai ter é numa dinâmica religiosa, aquela coisa do eu escolhi esperar, é o máximo, o máximo. Na prática, virgão é um termo pejorativo. E os próprios comentários desse vídeo provam isso. Porque elas ficam falando que, primeiro, ficam julgando a ideia de que esses caras que falam isso devem ser tudo iag, né? Não gosta de mulher, deve gostar de homem. Primeiro, já vem o primeiro ponto, ou seja, você não consegue ter mulher ou você nem gosta, tá? E aí tem, né, não consegue. Eles são frustrados. Esses caras que falam isso são frustrados, não sei o quê. Como se todos nós não fôssemos frustrados em algum ponto. Primeiro, isso é ridículo, esse argumento não serve de nada. E segundo que, né, na verdade não serve de nada, vírgula, ele serve sim. Serve para provar que o homem que não consegue relação íntima, ele é mal visto por vocês mesmas, mocinhas, tá bom? Então, mulheres que ficam ofendidas com a ideia de que ao, né, ter muitos parceiros você acaba sendo mal vista pelos homens, são as mesmas que usam esse argumento contra você, dizendo que você tá assim porque eu não dei pra você, né? Porque você não participou da festa. Sim, o homem tá incomodado de não participar da festa. Todo homem quer ter relação íntima, óbvio. É a partir do momento que ele não tem, aí depois você chama ele pra limpar a festa, ele vai ficar feliz. Não, vai dar um sorrisão, né? Claro que não. Então assim, tem o lado em que elas têm razão? Tem. Mas tem o lado que elas são hipócritas. Elas querem o melhor dos dois mundos. Isso não acontece.
Ou você é a moça que, né, se guardou e tudo mais, e você vai ser vista assim como material de relacionamento e tudo. Ou você é a moça que tá com o dane-se. Inclusive teve uma, que eu vou dar uma salva de palmas para ela, pelo menos ela falou um fato ali nos comentários, qualquer coisa até coloca aqui na tela, do tipo, por que vocês se importam com a opinião de homem? Só vai lá e faz. Realmente, é isso que vocês deveriam pensar. Não se importar com a minha preferência ou com a preferência de outros homens aí, ou da maioria dos homens. A maioria dos homens quer uma mulher que tenha poucos parceiros e você teve muito. Azar deles. Procura um que não liga. Agora, para de querer mudar o mundo para você ter o melhor dos dois mundos, para você poder ser super bem vistas por todos os homens, mas também eu fiz e aconteci, fui pro carrossel e tudo. Cara, não tem problema, a decisão é sua, mas entenda que a pessoa do outro lado também não tem que aceitar nada, não. Então essa frase é sobre preferências. Vocês, mulheres, preferem sim homens que tenham mais experiência, inclusive mais do que vocês, tá? Homens que são pré-selecionados, isso é um dado importante. Quando eu falo pré-seleção, é pré-seleção boa, tá? O homem rodado, para mim, né, para elas no caso, é aquele homem que não tem seleção nenhuma, que pega o que vem, sabe, o São Jorge, né, que, né, tá lá lutando contra dragão, não, pega dragão, pega a baranga que for e não tá nem aí, não tem seleção nenhuma, encontrou o pipiu dele no lixo, sabe? Esse é o homem rodado pra mulher, esse é o homem que ela não quer, tá? Às vezes ela quer mais esse do que o virgão, pra você ter uma ideia, mas mesmo assim, esse cara é um cara mal visto. O homem que fica com várias mulheres, com beldades e não sei o que, esse é um pré-selecionado. Entende? Agora, pra mulher, essa relação não é a mesma. Se você fica com homem feio, com homem bonito, mas são vários, vários homens bonitos, pro homem não faz diferença não. Não é isso que move o homem a querer ter você. Ao contrário, ele quer exclusividade. Ele quer a ideia de que, nossa, olha só, aquela mulher linda, tá vendo aquela ali? Só eu. Né? É uma coisa que pra gente é interessante. Pra vocês não ligam tanto, porque tem um outro lado da história, que é o que eu falei. O homem, é legal que você consiga olhar para o homem com um olhar de respeito e tal. E infelizmente algumas mulheres relacionam o cara que tem várias parceiras com um cara respeitado, no sentido do que eu acabei de falar, no sentido de que, nossa, olha esse homem, e volto a dizer, tô falando de mulheres bonitas, tá? Esse homem fica com várias mulheres bonitas e ele me escolheu. Esse homem, outro exemplo, esse homem ele é um cara perigoso, mas comigo ele é um gentleman, né? Ele é um príncipe. Que é também o caso, por exemplo, das mulheres que se relacionam com homens perigosos e tal. Então a dinâmica de vocês é diferente. E é por isso que para o homem existe essa ideia de que se ele conquista várias, ele é o pegador. E se vocês cedem para vários, vocês, né, são as rodadas, tá? E é relacionado a isso faz sentido. Só não faz sentido as palavras, como eu disse. De fato, vocês não cedem nada. Vocês realmente fazem porque querem, porque têm vontade, porque gostaram da pessoa, porque se atraíram. Tudo bem, perfeito, concordo. E o homem também não conquista nada, porque na prática você já tinha que estar minimamente atraída por ele para algo acontecer. O que pode acontecer é ele falar as coisas erradas e dar errado. Tá? Então nessa questão que o homem entende que ele faz a conquista, porque ele geralmente é quem faz esse primeiro passo, essa primeira fase, né? Ele que tem que tentar se provar, e, enfim, existe esse sentimento no homem. Isso faz sentido porque vocês mesmas, né, criam esses cenários para a maioria, porque a maioria dos homens não é tão atraente assim, então vocês têm outras demandas ali, vocês acabam pedindo mais, tá certo? É só isso, é tão simples de entender, moças, tão simples. Quer ser uma mulher que fica com vários? Seja, mas não reclama depois, é só isso que eu tô falando aqui nesse canal. Eu não tô criticando vocês, eu não quero tirar a liberdade de vocês, mas deixa o homem comum também ter a liberdade de falar, olha, eu não quero ter relação com uma mulher assim. Pode ser, ou tá difícil? Vocês querem tudo? Não vai ter tudo, tá bom? Então é isso, que eu posso ter tudo, ficou engraçado, né? Mas enfim, eu queria falar isso com vocês, tá? E volto a reforçar também o trabalho do Gabriel, que estava aí na tela, né? O QR Code dele ao longo do vídeo, né? É um trabalho bem bacana de, né, parte física e tal, para fazer uma consultoria para te ajudar. E agora no final ele tem um recado para você. Se você ainda não conseguiu, não alcançou o seu objetivo de emagrecer, de perder gordura, ou até mesmo de competir ou ganhar massa muscular, cara, eu posso te ajudar. Prazer, meu nome é Gabriel Tejada, e além de atleta, eu sou preparador também. E junto com a minha equipe, onde a gente tem planos a partir de R$60, a gente te ajuda com todo o protocolo de treino, de dieta, de ciclo TPC. Lá a gente consegue oferecer todo o serviço. E por que um valor tão barato?
Não é que é barato, né? São planos a partir de R$60. E se você escanear o QR Code que está passando aqui na tela para você agora, você já tem acesso a diretamente o meu WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas e então decidir se você quer abraçar essa oportunidade e vir fazer parte do time para você conseguir evoluir e alcançar realmente o seu objetivo. Então, beijão, meus queridos, e até daqui a pouco. Curtiu então essa ideia? Então manda mensagem agora pro Gabriel e aproveite para fazer esse trajeto comigo rumo à mudança do seu físico. Fechou? Tamo junto, cowboys, e até a próxima.